Aula 3, que fala sobre encoraja as pessoas a vivenciarem a vontade de Deus. Então, esse livrinho que a gente está fazendo é com base no livro de Ruth. A gente aprende muito com Ruth na maneira dela de agir, na maneira dela de esperar em Deus, de ter sabedoria, né? Então, o Leandro trabalhou algumas coisas com vocês Ixi, quantas semanas a gente ficou sem discipulado semana passada? Então, minhas contas já, eu ia falar semana passada, 2 semanas, né? Então, agora a gente vai rever um pouquinho ali. Eu vou até no capítulo que o Leandro terminou ali com vocês e deixou uma pergunta para vocês, né? Quem estava semana passada, o Leandro terminou falando com vocês sobre os ideais. E o Leandro deixou uma pergunta para vocês que eu vou até repetir aqui, né? O Leandro conversou com vocês sobre qual seria, né, o ideal de cada um de vocês para se mover diante desse ideal que Ruth tinha, para ser como Ruth. Mais ou menos isso, Leandro? Né? Então fala assim, ó: não fique esperando por inspiração ou por um convite para começar. Se você perguntasse para Ruth quando é que devo começar, ela diria: ah, lá o Douglas chegou lá, né? Ela diria: agora. Então, pense grande, comece fazendo o necessário, a prioridade. Depois, comece fazendo o que for possível e finalmente fará o que parecia ser impossível a você. Mas faça logo. Então, o Leandro trabalhou isso com vocês já no último discipulado, eu só estou recapitulando. Paralelo a isso que o Leandro falou, ontem eu li para o Projeto Cuidar, a gente está falando muito sobre fé. E se a gente for analisar aqui, eu vejo que eu até consigo fazer uma analogia entre Ruth e Jonatas, com base naquilo que eu estudei ontem. Porque Jonatas, diante da guerra, numa situação lá, Saul ficava, usando o nosso português, né, rodando no lugar, vendo o que ele ia fazer. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, o que eu não faço? E algo tinha que ser feito. E Jonatas se posicionou e falou assim: eu vou fazer, porque Deus tem me dado, né, coragem, Deus tem me dado a provisão. Então, Ruth também pensou nisso agora, nessa situação dela. Quando que ela deve começar? Quando que nós devemos começar? É agora. Porque a gente precisa crer que Deus já tem nos dado aquilo que a gente precisa para passar diante das adversidades, para passar diante das dificuldades. Essa é a nossa fé, né? O fazer crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E aqui continua. Ruth correu riscos em busca de seu ideal. Ideal é aquilo que é o objeto da nossa mais alta aspiração intelectual, estética, espiritual, afetiva ou de ordem prática. Vou dar um exemplo bem corriqueiro para nós, pelo menos para mim, que estou gordinha. Né? Ah, eu vou comer um pouquinho agora no final de semana, segunda-feira eu começo. Né? O que você está procrastinando na sua vida que está impedindo você de chegar no seu objetivo ideal? Jerus, eu quero ler a Bíblia em um ano. Ah, mas eu vou começar amanhã. Amanhã, porque hoje estou com sono, hoje eu não posso perder o capítulo da novela, hoje eu não posso isso, hoje eu não posso aquilo, hoje eu estou com preguiça. Não, se você tem um objetivo, começa hoje, nem que for para você ler 3 versículos hoje, mas começa. Amanhã você vai ler 5, depois no outro dia você vai ler um capítulo inteiro. Eu vi um estudo que eu não lembro aonde que foi, que você precisa fazer por 21 dias a mesma coisa, é isso? Para daí começar a virar uma rotina aquilo na sua vida. Então, se você quer passar um creme no seu rosto, as meninas, a partir do 21º dia é que o seu cérebro vai entender que aquilo é uma rotina de você lavar o seu rosto e passar um creme. Então, eu quero ler a Bíblia. Depois de 21 dias é que o seu cérebro vai entender que aquilo é uma rotina para você. Então, por isso que a gente não pode pensar e procrastinar aquilo que tem que ser feito. A gente precisa fazer. E aqui fala, né, que Ruth buscava o seu ideal e ela tinha um objetivo, não só intelectual, mas espiritual, afetiva, de ordem prática. É a síntese de tudo a que aspiramos, de toda a perfeição que concebemos ou que se pode conceber. Um alto ideal é indispensável para uma boa autoestima e para o correto desenvolvimento da personalidade humana. Quanto mais elevado for o seu ideal, mais você se sentirá dignificado. Então, vale a pena e o esforço e o sacrifício por ele. Faz 3 meses, gente, que eu criei vergonha na cara e falei, eu preciso fazer uma atividade física porque eu tô ficando velha, tenho colesterol alto.
né? Não é nem estética, mas é a questão de saúde, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar. O Espírito Santo não pode vir aqui com o negócio tudo bagunçado, né? E eu comecei a fazer uma atividade física. E hoje eu pulei 100 cordas seguidas, que eu nunca na minha vida, gente. Se eu pulasse 3 cordas aí, eu já. A gente sair correndo, porque tem um troço, sabe? Então, assim, a persistência. Hoje, na hora que a mocinha falou, é 100 vezes, eu falei, eu não vou dar conta. Ela falou, não, você vai. Nem que você faça 25, pare um pouquinho, faça 25, descanse 10 segundos, faça 25, descanse 10 segundos. Por quê? Porque isso vai te condicionar a chegar no teu objetivo, a chegar no teu ideal. Então, e vale a pena o sacrifício, vale a pena o esforço, né, para a gente chegar num objetivo. Então, olha só, estaria a Ruth, por acaso, em perigo de perder o sentido real da vida por ser ousada? Gente, a ousadia vem de Deus também. A gente não pede para o Senhor nos dar ousadia, para o Senhor nos dar intrepidez, para o Senhor, né? Vem do Senhor. A gente precisa orar, claro. A gente precisa pedir para Deus fazer a parte dele, claro. Mas a gente precisa fazer a nossa. E muitas vezes a gente tem que buscar essa ousadia. Ou melhor, todas as vezes. Buscar essa ousadia onde? No Senhor. Se Ruth não tivesse sido ousada, talvez não poderia ter acontecido tudo isso de bom que aconteceu na vida dela. Se ela tivesse ficado paradinha, pensando no que ela ia fazer, né, vendo o povo passar, ela não ia acontecer nada. Então ela buscou no Senhor, foi ousada, né, e conseguiu atingir o seu objetivo, atingir o seu ideal. Então, ou seja, aqui ele pergunta, né, se ela estaria em perigo de perder o sentido real da vida por ser ousada? Não, ela não estava em perigo. Você não perde por se dedicar arduosamente para conquistar o seu ideal. Ruth não era o tipo de pessoa que tinha medo da vida. Ao contrário, ela procurou ajuda. Foi atrás de um emprego, de um meio de sobrevivência. Você nunca esgotará completamente sua capacidade de crescer em direção ao seu potencial, nem ficará sem oportunidade de ajudar os outros. Ou seja, você tem que ir atrás. Você não pode esperar cair do céu. Então, eu escuto algumas pessoas falando assim, mas eu tenho um sonho de ter uma faculdade. Um exemplo, tá. Então, você tem o sonho, você tem aquele seu objetivo, você traçou. O que você precisa fazer para chegar nesse sonho? Estudar. Você está estudando? Você está se dedicando? Né? Hoje em dia tem tantas ferramentas, tantas coisas gratuitas online que podem ajudar você nesse processo. Você está indo atrás disso? Você traçou isso como seu objetivo? Porque não adianta você falar assim, não, eu quero isso e ficar sentado sem fazer. Né? Então, a gente precisa correr atrás dos nossos ideais, correr atrás dos nossos objetivos. Deus requer que nós sejamos diligentes e disciplinados. Quem assim não for, a Bíblia diz que será chamado por Deus de mau, ou seja, sem caráter, se você não for diligente, não ter cuidado naquilo que você faz. E se você não for disciplinado, você vai ser negligente, ou seja, preguiçoso. Lembrei daquela musiquinha que a gente canta para as crianças, né? Que Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Né? Fala que a formiguinha corta a folha e carrega, uma deixa, a outra pega. Né? Deus não. Daí ele fala essa questão, né? Que o tempo sobra. E a gente sempre escuta um ditado que cabeça vazia, oficina do diabo. E vocês já pararam para pensar que muitas vezes, quando a gente está realmente sem fazer nada, sem se dedicar, sendo negligente com alguma coisa, é nessas horas que o inimigo vem tentar contra a nossa mente, contra o nosso coração. Então, nós não podemos, né, negligenciar, ser diligentes e ser indisciplinados com as coisas do reino. Pessoas desse tipo são vacilantes na fé. Até vou grifar isso aqui. E não tem nenhuma chance de receber qualquer resposta de Deus. Normalmente, as pessoas imaturas de uma explícita são pessoas, né, imaturas e de uma explícita incoerência de vida. Quase tudo em sua vida dá errado. São predestinados ao fracasso, não acertam nunca. Vivem capengando. Nossa, gente, fazia muito tempo que eu não ouvi essa palavra, capengando. De um lado para o outro e sempre na dependência de um pastor ou de um líder. Você conhece o crente 6 horas? 6 horas para mim? 6 horas para mim? 6 horas para mim? Eu tô com um probleminha? 6 horas para mim? Mas você já orou por você? Você já orou pelos seus?
Sempre quando eu dou o testemunho meu e do Daniel, tive a oportunidade de compartilhar domingo um pedacinho com algumas mulheres, e eu falo para elas, não adianta, a mudança que eu quero que aconteça no outro tem que começar em mim primeiro. Então, assim, se eu tô com um problema, claro que eu posso pedir oração, mas não tem oração mais poderosa para a vida de um marido do que a oração da esposa. Não tem uma oração mais poderosa para uma mulher do que a oração do marido abençoando ela. Não tem oração mais poderosa do que pais abençoando os seus filhos. Então, a gente não pode fugir disso. Vou pegar esse exemplo do lar. Somos nós, né, que apresentamos Jesus para nossa casa. Nós que já o conhecemos. Então, é muito fácil falar assim, ó, você pode olhar, tem um lá que não está convertido, mas você ora para mim pela vida dele? Claro que a gente vai orar. Mas você também tem que orar e fazer a sua parte. Porque senão a gente sempre fica, né, nessa dependência. Sempre fica, né, nunca dá certo, porque a gente sempre depende e precisa do outro. Algumas vezes é justamente por esse medo, né, de fracassar que a gente acaba encostando nas pessoas, precisando assim de uma palavra de encorajamento, precisando de uma palavra de autoafirmação. Isso não é errado. Você ter pessoas para você caminhar, para orarem com você. O que eu quero dizer para você é errado você não ter uma posição. Você não orar também pelaquilo que você quer, pelaquilo que você almeja. Então, quando sugerimos que assuma um compromisso na casa de Deus, né, reage negativamente como se fosse uma carga insuportável que lhe houvesse sido imposta. Então, quando a gente é negligente, né, quando a gente é vacilante, é isso que a gente sente. A pessoa diligente é aquela que não espera que o trabalho venha às suas mãos, mas aquela que corre em busca dele. Até grifei aqui de novo isso. Você tem corrido atrás dos seus ideais, atrás dos seus objetivos? Corrido a Deus, se perguntando o que Ele precisa de você na obra dele? Ah, eu vou ficar esperando, assim, ó, cair do céu. Não, ó, pastor, eu tenho vontade de fazer isso, isso e isso. Posso fazer? Né? Posso ajudar o senhor com isso? Vamos pôr em prática aquilo? Então, isso é muito importante, nós não sermos indisciplinados, né? Nós temos que sempre tomar a iniciativa, debaixo de oração, é claro, para que as coisas venham acontecer na obra de Deus. Indo para outro ponto, que fala assim, Deus está no controle. Quando Ruth ousou sair de casa e ir à luta, ela estava propensa a fracassar. Porém, ela fracassaria tentando acertar. A gente só vai saber se dá certo uma coisa que a gente precisa fazer se a gente tentar. Eu brinco assim que eu falo aqui para as crianças, né? Eles, ai mãe, será que o pai vai deixar fazer isso? Vamos fazer isso? Eu falo, ó, o não a gente já tem. Porque a gente ainda nem questionou ele, então é não, certo? Então, o que a gente conseguir depois da conversa com ele, tudo vai somar. Que pode ser um sim, pode ser um espera mais um pouco. E com Deus também é assim. Muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não vou fazer porque acho que não vai dar certo. Mas você ainda não fez aquilo que Deus mandou. O não você já tem. Então, você não precisa ter medo. Né? Nesse sentido, é melhor você fracassar tentando fazer. Então, para Ruth, a ideia das coisas não darem certo era apenas uma possibilidade. A outra era a possibilidade de acertar. E foi isso que aconteceu. Ela havia colocado sua vida nas mãos de Deus, que é quem tem tudo sobre o controle. Eu quero até achar, gente, a frase que eu li ontem aqui, para compartilhar com vocês, que fala assim, ó, sobre essa questão de Deus ter o controle de tudo. Ó, que fala assim, eu até grifei. O impossível é a especialidade de Deus. Então, aquilo que para você parece impossível é a especialidade de Deus. Quando você achar que está impossível, você pode ficar tranquilo que está no caminho certo, porque é Deus que vai fazer. Você precisa orar, você precisa entregar, você precisa confiar. Então, para aquilo que para a gente é impossível, isso é a especialidade que Deus resolve. Então, olha só. A prova disso é que Ruth foi exatamente para o campo de Boaz, não por mera causalidade. No reino de Deus não há causalidade, mas há providência divina. Seja como Ruth, ouse arriscar, seja ousado em Deus. Veja bem, seja ousado em Deus, não nas suas próprias forças.
Deus te deu uma coisa, tem ousadia para fazer aquilo. Deus estava no controle das coisas. O relato bíblico deixa claro que Ruth não tinha nenhuma intenção de ir a um campo em particular. Simplesmente ela foi indo. Você quer o mapa do caminho? Não existe mapa do caminho. Uma missão com objetivos claros. Toda motivação no mundo é inútil se for empregada em coisas sem importância. Onde você tem gastado o seu tempo? Você tem gastado seu tempo com coisas importantes? Você tem direcionado o seu tempo? Você tem dado prioridade para aquilo que precisa ser prioridade? Você tem dado prioridade para as coisas do Senhor? Você tem dado prioridade para sua casa, para sua família? Olha só, os objetivos ajudam a determinar as prioridades, direcionando você a se apegar àquilo que é importante. Você tem se apegado àquilo que é importante ou você tem se apegado a coisas banais, a coisas fúteis? No que você tem se apegado? Essa é uma pergunta para você pensar hoje, né? Em que direção você tem andado? Você tem traçado as suas prioridades ou você tem ido caminhando, né, ao relento, do jeito que for? A vida no reino de Deus tem uma dimensão de heroísmo. O cristão tem que ter uma atitude radical para tomar posse do reino. Olha o que a palavra de Deus lá em Mateus 11:12 nos diz. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O termo grego apoderam significa apanhar, agarrar, arrebatar. Combina com a maneira resoluta e destemida de Ruth tomando a iniciativa corajosa, enfrentando a realidade da vida sem esmorecer, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, assim como Ruth, nós temos que ser duros conosco mesmo, exigindo mais de nós que os outros. E esse exigir mais de nós, gente, isso se chama disciplina também. Hoje a gente levantou às 6 da manhã, porque está tendo um relógio de oração do distrito dos pastores. Gente, a cama estava deliciosa às 6 da manhã, com a coberta quentinha, né? Mas tocou o despertador. Eu podia pôr o dedo lá e vou orar aqui assim, ó, né? Meio dormindo. Mas nós levantamos, sentamos e cumprimos com aquele compromisso que nós tínhamos, né? Ou seja, nós mesmos temos que cobrar de nós, né, um posicionamento, uma prioridade. Então, o que eu vou fazer agora? Não, agora eu vou orar. O que eu vou fazer agora? Não, agora eu vou ler a palavra. Eu tenho colocado prioridades com relação a isso na minha vida. Eu tenho separado aqui um tempinho, que seja uma meia hora que eu leio a palavra, eu estou encostando a porta, porque senão você não lê. É um chamando para aquilo, é outro chamando para aquilo, é celular tocando, é o emprego ligando. Então, agora, assim, a hora que eu pego, eu encosto a porta, eu já aviso, gente, me dão 20 minutos, meia hora, que eu quero ficar quietinha aqui, porque a minha prioridade agora é essa. Tá tudo certo com a comida, tá tudo certo com a casa, tá tudo certo com os filhos, mas eu quero isso para mim agora, eu quero meu tempinho aqui com Deus. Então, eu tenho exigido mais isso de mim. Eu mesma tenho me policiado. Então, tem dia que tá com sono, vai com sono mesmo, mas vai. E ele fala isso aqui, né? Pois sem esforço não há crescimento espiritual. Sem disciplina não há santidade. Sem luta não há vitória. Gosto muito quando ele fala aqui, ó, que sem disciplina não há santidade. Você precisa fugir da aparência do mal. Então, se você já sabe que aquilo vai levar você a pecar, não vá. Mesmo que você tenha vontade, vá para o outro lado, pega alguma coisa, né? Mas procure ter uma disciplina. Tem que se esforçar para isso, gente. Não é fácil. É aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né? Comparado a aquela rotina, né? Você precisa criar uma rotina de disciplina na sua vida em todas as áreas. Então, assim, muitas vezes eu escuto assim, ai, Jerusa, essa semana mesmo eu estava conversando com duas amigas. Uma falou assim, eu não sei aonde que vai parar o meu salário. Eu falei, mas você sabe com que você gasta? Ela falou, não, eu não sei. Eu falei, você não anota? Não, eu não anoto. Eu falei, então você tem que começar a ter uma disciplina. Hoje eu gastei tanto na padaria. Hoje eu gastei tanto no mercado.
Hoje eu gastei tanto no açougue. Faz uma disciplina, faz um teste aí, gente, de um caderninho de um mês para vocês verem se não fica regrado. Porque muita, né, o caso dela, ela falava assim, mas eu não sei o que eu gastei. Eu falei, então você tem que se disciplinar. Você tem que colocar ali, marcar, né, para você saber aonde que você está errando, aonde você está excedendo os gastos, o que você tem que segurar para você retroceder. Então, tudo na nossa vida, gente, precisa de disciplina. E olha só, Ruth demonstrou ser uma guerreira que não se deu por vencida, mesmo quando as circunstâncias conspiraram contra ela. Ao chegar ao campo, Boaz nota a presença de uma estranha e vai logo perguntando: de quem é esta moça? Essa pergunta reforça a ideia de que se a mulher fosse escrava, ela pertencia ao pai, ao marido, ao irmão, a um mestre. O fato de Ruth ter chamado a atenção de Boaz indica que havia algo de diferente nela em relação às outras mulheres. Talvez o fato de ser estrangeira, ou o mesmo tipo do seu vestuário. Note que a resposta foi um tanto depreciativa. É aquela estrangeira que voltou com Noemi. Quem que é? É aquela lá que voltou com Noemi. Ruth chega ao campo de Boaz apenas com uma atitude, de serviço. Ela vai logo pedindo ao encarregado dos segadores que lhe permita rebuscar as espigas. Depois de receber a permissão, ela se lança no campo o dia todo, detendo-se diligentemente no trabalho, descansando apenas alguns minutos. A tradução da Bíblia Septuaginta diz que Ruth não descansou nem um pouquinho. E a Vulgata, outra tradução da Bíblia, diz que ela não voltou para casa nem mesmo por um pouco. Para Ruth, a vida é como uma viagem em direção ao propósito preparado por Deus. Ou seja, ela não mediu esforços, ela sabia onde ela queria chegar. Tem um escritor, Albert, que fala assim, que todo trabalho de valor é realizado com fé. A atitude de Ruth está revestida de fé no único Deus. Ela é o oposto de muita gente, hoje em dia, que quer conseguir as coisas sem trabalho, sem esforço, sem disciplina e sem perseverança. Hoje em dia, é muito comum, né, a gente escutar expressões assim, nossa, mas por que deu certo com o fulano e não deu comigo? Por que deu certo com o ciclano e não deu comigo? Né? Vamos pegar coisas corriqueiras, assim, do nosso dia a dia. Nós mulherada hoje. Porque como que fulana emagreceu? Emagreceu porque ela teve disciplina, ela parou de comer. Como que fulano conseguiu tal coisa? Porque ele teve disciplina. Não é assim, eu brinco que podia só a gente deitar assim, Isaías, fechar o olho, ó, que já emagrecia, o colesterol embora, ficava tudo certo. Mas não é. Para eu baixar o colesterol, tem que parar de comer gordura saturada, gordura ruim, tem que comer gordura boa. Para eu melhorar a minha parte cardíaca, fortalecer lá o coração para ficar com a saúde boa, eu tenho que caminhar. Então eu tenho que fazer um esforço para poder conseguir aquilo. Se eu ficar sentada aqui uma vida sedentária, eu não vou conseguir. Para eu ter intimidade com Deus, não adianta só eu sentar e abrir a Bíblia. Eu tenho que devorar a palavra de Deus. Eu tenho que buscar no Senhor. Né? Eu tenho que me deleitar no Pai. Tem dia que a gente não vai ter vontade de fazer isso. Você acha que não tinha dias de Ruth que ela tinha vontade de desistir? Mas ela perseverou, porque ela sabia o Deus que ela servia. Então, Ruth era dotada de uma tremenda vontade de trabalhar. Só que essa vontade de trabalhar, eu acho que a gente pode resumir que ela era dotada de uma tremenda fé. Porque a fé que ela tinha de que as coisas iriam dar certo gerava nela essa vontade de ir atrás, gerava nela essa vontade de se esforçar, de ter uma disciplina e de perseverar. E diante de tudo isso que a gente falou, o que nós podemos concluir? Nós vivemos numa época triste de crentes preguiçosos. Ai, Jesus. A cura para a preguiça é a diligência e a disciplina. Você tem sido diligente nas suas coisas? No seu trabalho, na sua casa, com a sua família? Na obra de Deus, né? Você tem sido disciplinado com as coisas do Senhor. Eu creio que diante dessa pandemia, né, que a gente está vivendo, algumas coisas não que se perderam,
né? Mas é tudo, a gente tinha aquele ritmo, estávamos acostumados a todo domingo, né? Você já almoça, já vai pensando na roupa que você vai na igreja, que hora você tem que estar na igreja, como que vai ser a igreja. Já era uma disciplina que nós tínhamos no domingo. Você continua com essa disciplina depois do almoço, já se preparar para assistir o culto, mesmo que seja online, né? A hora que voltar aos cultos, você já vai se preparando para voltar para a igreja aos domingos, né? Agora de uma forma um pouco diferente, mas quando voltar seguindo os protocolos. Aliás, esses protocolos vão ser uma disciplina que a gente vai ter que aprender. Agora, para nós estarmos na casa do Senhor, nós vamos ter que nos esforçar, perseverar, ter disciplina nos protocolos até essa pandemia passar. Então, o primeiro culto talvez seja meio... A gente vai estar ainda um pouco aprendendo. No segundo, a gente já vai corrigir os erros do primeiro, já vai estar melhor. No terceiro, a gente já vai começar a estar disciplinado de como tem que ser, né? Então, a cada dia e em todas as situações, para que a gente consiga chegar até o final, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ser diligentes, né? Nós precisamos ter disciplina. É a mesma coisa que eu pegar um carro e dar para Ana Laura dirigir. Ela não sabe dirigir, ela não tem idade para dirigir, né? Agora vamos pegar o Davi. O Davi está aprendendo a dirigir, mas ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que fazer autoescola, ele vai ter que aprender, ele vai ter que se disciplinar, ele vai ter que saber a hora de acelerar, a hora de frear, né? Eu brinco que eles já querem começar a dirigir com uma mão só, né? Tem que ser com as duas. Conforme ele for aprendendo a dirigir, né? Ele vai tendo o seu jeitinho ali de dirigir, mas ele já não pode querer sair igual um Ayrton Senna. Ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que buscar, ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que aprender, vai ter que fazer aula teórica, vai ter que fazer aula prática para poder chegar no objetivo dele. Sem tudo isso para trás, ele não vai poder chegar. Não tem como eu chegar no último degrau sem subir a escada inteira. E a nossa vida com Deus é assim, cada dia a gente vai subindo um degrau, cada dia a gente vai aprendendo, e conforme a gente vai subindo, a gente vai crescendo, a gente vai se chegando a Deus, e as coisas vão acontecendo. Olha só, para Ruth não importava as circunstâncias e nem as dificuldades, porque Deus era mais do que suficiente para ela. Deus tem sido mais do que suficiente na sua vida? Diante das circunstâncias que têm aparecido, das dificuldades? Você tem conseguido descansar no Senhor? Eu sei que é um pouco difícil diante de algumas situações. Muitas vezes a gente não consegue entregar, não consegue descansar. Mas, olhando para a história de Ruth, né? E vou fazer de novo mais uma analogia ao texto que eu li ontem de 1 Samuel. Depois de passado um tempo, né? Passado um tempo lá na história, daí a gente vai se deparar com Davi. E eu gosto muito da fala de Davi em 1 Samuel 17:45, que ele diz assim: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Né? Então, nós devemos agir na dependência absoluta de Deus. Vocês pensam, gente, eu fico pensando Davi lá na frente daquele gigante, o cara debochando da cara dele, falando assim, você é louco? Você vem aqui com essa funda, com esse saquinho de pedra? Olha o meu tamanho, né? Mas Davi fala, quem é esse filisteu para afrontar o exército de Deus, né? No outro versículo, por muitas vezes me livrou o Senhor. Livrou dos ursos enquanto eu pastoreava as ovelhas do meu pai no campo, livrou das feras. Então, assim, Deus tem nos livrado todos os dias. Deus tem cuidado de nós todos os dias. Porque nós temos que crer que Ele é suficiente para nos ajudar nas circunstâncias. Ele é suficiente para nos ajudar nas dificuldades. Olha a fé de Ruth, olha a fé de Davi, olha a fé de Jonatas. Eu nunca tinha olhado Jonatas da forma como eu olhei ontem nesse estudo que eu fiz com as esposas de pastor, né? Que a gente tem o projeto Cuidar, que é um projeto da Sexta Região de um discipulado das esposas de pastor. Então, a cada 15 dias a gente tem um discipulado das esposas de pastor. E eu nunca tinha olhado para Jonatas dessa forma. Eu sempre olhava ele como um coadjutor, porque na verdade a gente sempre
quando você estuda, você fala muito de Saul, você fala muito de Davi e não se aprofunda muito em Jonatas. E ontem a gente foi se aprofundando. E o significado do nome Jonatas, alguém sabe o que é? Eu não sabia. Eu nunca tinha ido na raiz do nome. E o significado do nome Jonatas é Deus tem dado. Ou seja, né? Deus tem nos dado a sua misericórdia todos os dias. Deus tem nos dado o seu amor todos os dias. Deus tem nos dado a sua esperança todos os dias. Deus tem derramado sobre nós os frutos do Espírito todos os dias. Então, Deus é mais do que suficiente na minha vida. Eu não preciso buscar em outros lugares e nem depender de outros lugares. Então, né, grave isso para você, o que Deus tem nos dado já, o que Deus tem te dado. Usa as armas que o Senhor te deu para traçar os seus objetivos e chegar até o seu ideal. Ele tem te dado. Se você não está escutando, pare para escutar o que Deus quer falar com você. Busque na palavra, prostre-se diante dele, porque ele vai falar. Pedir e dar-se-vos-á. Não é assim que a palavra nos diz? E outro versículo, buscais e me acharei quando buscar de todo o coração. Então, gente, vamos agarrar nisso, né? Que independente da circunstância e das dificuldades, Deus é mais do que suficiente nas nossas vidas. Amém? Amém? Vamos abrir os microfones aí, Leandro? Pra gente falar com o pessoal. Pessoal, abre o microfone aí. Todo mundo abriu? Não, só eu. Abrindo aqui? Estão abrindo? Nós temos uns minutinhos ainda. Só ir abrindo aí. Já... O pessoal abrindo, a gente já pontua antes aí. Uhum. Ele fala aqui. Só o pessoal aí abrindo um instante. Abriu. Mais aí. Isaías abriu ali Colino. A Josiane ouvindo você falar, eu lembro da palavra, né, que você falou da disciplina, a importância da disciplina nas nossas vidas. A gente pegar a palavra discípulo é totalmente ligado à palavra disciplina, porque discípulo significa aprendi. A palavra disciplina vem da palavra discípulo. Além disso, então, quando Jesus separou os discípulos, separou para ensinar eles, disciplinar eles, que assim, do jeito da lei, e ele veio para o jeito da graça, do jeito do Pai. Então, a nossa dificuldade em entender disciplina, a disciplina gigantesca nas nossas vidas. A disciplina para a oração, a disciplina para o estudo, a disciplina para a obra, a disciplina para os rituais, né? A gente está estudando sobre isso. Então, a disciplina é fundamental. Tirou a disciplina, comprometeu tudo. E sem falar que existe a disciplina do Senhor. A Bíblia me fala, né? Não, como é que tem uma palavra certinha? Agora fui aqui. Para não for desmaiar, né, pela disciplina do Senhor, pela repressão, pela disciplina dele. Pelo contrário, para fortalecer, porque a disciplina que ele ama. Então, é importante a disciplina nas nossas vidas nesse tudo, né? Com certeza. Sim. Boa colocação, Leandro. É bem isso. A disciplina... O pessoal está conseguindo ver? Todo mundo ouviu? Ouviram, pessoal? Acho que eles ouviram. A disciplina é a base. Né? A disciplina é a base. Eu concordo com o que você disse, Leandro. Alguém quer mais falar alguma coisa? Tá todo mundo quieto hoje, gente? É o frio? O que tá acontecendo? Eu já jantei antes do discipulado, para eu vir com força, assim, para falar bastante, para não ficar fraca. Né? Mas olha só, aqui ele coloca algumas questões, né? Coloca assim, alguns pensam e ensinam que os verdadeiros cristãos não passam por necessidades ou por problemas. Qual é a sua opinião sobre isso? Gente, no mundo tereis aflições. O próprio Senhor nos diz, mas tem de bom ânimo. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos ter os problemas, pelo menos é o que eu penso, né? E não vamos ter as necessidades. Porém, nós vamos passar por eles, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Né? A gente tem isso. Pode falar, Isaías. Eu vi assim que Ruth,
quando ela chegou para trabalhar, né? Ela chegou para trabalhar, ela foi dar o melhor dela. Ela foi dar o melhor dela. Como E se quando fosse para Deus, né, Isaías? Sim, porque ela chegou naquele lugar e foi trabalhar. Ela conseguiu um emprego e foi trabalhar. E através do trabalho dela, da dedicação dela e da disciplina, alguém chamou a atenção de alguém. Então, Opa, tem alguma coisa diferente nessa mulher. sempre tem alguém de olho. Sempre tem. E ela chegou ali, ela chegou ali, o que ela queria trabalhar, ela estava indo ao pior, entendeu? Então ela chegou, ela foi dar o melhor dela, e com disciplina foi chamada atenção logo de quem, não é? Então, eu vejo também que principalmente sempre tem alguém de olho, sempre tem alguém de olho. Se estiver fazendo bem feito, vai ter reconhecimento, e se não estiver fazendo bem feito, também tem alguém de olho. Nós temos a oportunidade, né, Isaías, de fazer bem feito. De fazer bem feito. De fazer bem feito. Vai fazer, faça melhor. E muito estava fazendo melhor no trabalho dela. É bacana, é isso aí mesmo. Concordo com o Leandro. Disciplina. Eu também. Disciplina. A disciplina, eu acho que é o que rege a vida da gente. Com certeza. Né? Hoje com essas questões, né, de computador, a gente está tendo que aprender a ter disciplina até com isso, né? Hoje teve a reunião na escola e estava um debate entre os professores, realmente com relação a isso. Os alunos estão disciplinados a postar a tarefa, agora é uma coisa nova. Eles estão tendo que criar um hábito de fazer a tarefa, postar, né, que eles usam lá, dar como diz a Ana Laura, mãe, é só colocar lá assim, concluído, que vai para a professora. Mas é uma coisa nova. Então, eles estão tendo que ter uma disciplina de estar no computador e não estar vendo o vídeo, vendo o joguinho, estar prestando atenção na aula, para que eles consigam terminar o ano letivo. Né? Então, como o Leandro falou, se a gente não for disciplinado naquilo que a gente faz, e para a gente fazer o nosso melhor, a gente tem que se disciplinar. Né? Então, uma coisa puxa a outra, né? Aí ele coloca Eu aqui me lembro assim... muito daquela... Pode falar, Isaías. Aquela musiquinha antiga que falava, ou fala, né? Qual, Isaías? Que Deus ele nos deu 24 horas, né? 24 horas. Trabalhar, outra descansar e as outras. Né? Então, sobra 8 horas. O que a gente está fazendo com essas 8 horas? Dá para ter uma disciplina, porque sobra hora. O que a gente está fazendo com esse tempo? E nós temos que correr, eu tenho que fazer isso agora, porque na hora que Jesus voltar não vai dar tempo de fazer nada, não. Né? Então, assim, eu gosto muito... O povo está dormindo, Jerusa. Nós estamos dormindo. A igreja está adormecida. Sabe? Isaías, a igreja está adormecida. Assim, ó, e é engraçado que os que estão dormindo ainda cobram alguma coisa, mas eles não estão fazendo para um despertar. Né? Então, a gente precisa acordar esse povo, dar uns pedala aí para ver se o negócio anda. Porque é muito triste a realidade, gente. Não digo igreja metodista, mas da igreja, né, de Cristo Jesus na face da terra. Isso. Né? É muito oba-oba, é muito barganha com Deus. Né? Vou festar mesmo, porque na hora lá, se eu pedir perdão, não é assim. Na verdade, né, Isaías, o povo não quer pagar o preço. Existe um preço a ser pago. Não quer. Essa disciplina exige um preço. Existe. Existe um preço. Ninguém quer pagar o preço, não. Se for ver realmente, se a pessoa colocar na ponta mesmo o preço que Cristo pagou, o preço que Deus pagou para a salvação da humanidade, o povo está relaxado. Nós estamos relaxados. Está relaxado. E quando você fala nós, é nós mesmos, todos nós. É a igreja. Que eu vou dizer que é os outros. Não.
Porque nós conhecemos. E esse relaxo talvez tenha impedido pessoas de conhecer. Gente, é um debate tanto a vida de Ruth na nossa vida. Né? A gente precisa ter disciplina, a gente precisa... É complicado. É complicado. Tem horas que eu penso assim, falo assim, meu Deus, mas como que as pessoas não conseguem enxergar esse sacrifício? Né? Como que elas não conseguem ter um entendimento? Porque a palavra é viva e eficaz. Essa semana a gente teve o bom presente de Deus de receber aqui na nossa casa o irmão Med. Ele vai na nossa igreja, em nome de Jesus, ele já falou que vai, deixa só passar toda essa pandemia, ele vai. O irmão Med, ele é um refugiado, ele era muçulmano, né? Então ele é perseguido, porque quando ele foi fazer a tese dele da faculdade, ele começou a estudar a palavra de Deus, o Alcorão e a palavra. E quando ele começou a estudar a palavra, não teve jeito, a palavra é viva e eficaz, a palavra pegou ele se converteu. Né? Então, assim, e hoje ele prega no Brasil inteiro, no mundo inteiro, essa experiência que ele teve com Deus. Então, assim, nós precisamos despertar esse povo para buscar Deus. Precisamos despertar esse povo a ter uma disciplina com Deus. Deus usa, claro que ele usa, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, né? Mas a gente precisa despertar isso, a começar em nós, para que as pessoas olhem e falem assim, opa, mas por que tá dando certo? Vai dar certo por causa disso, 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 disso e disso. Esses dias uma pessoa brincou comigo, né? Nossa, mas tão novinha, tem bastante tempo de casado. Eu falei assim, minha mãe não me ensinou que se estragasse ou se quebrasse eu jogava fora. Minha mãe ensinou que eu tinha que consertar, que eu tinha que arrumar, que eu tinha que me esforçar. Né? Hoje em dia estragou, joga fora. Não tem mais aquela perseverança em buscar para dar certo as coisas. Então, assim, fui lá na igreja, não deu certo, não gostei, não mais. Né? Mas não pagou um preço para experimentar. Porque quer chegar, quer que Jesus tire todos os problemas, quer que Jesus resolva tudo na hora. Não é assim. Ele tá ali, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer, não tem como. Né? Então é isso, gente, ó. É muito bom esse estudinho, porque faz a gente refletir, né? Faz a gente pensar. Se lá atrás Ruth conseguiu, como que agora a gente não vai conseguir? Tudo era escasso, né? Eu fico pensando, quando eu vejo, gente, os povos perseguidos recebendo Bíblia, a alegria deles. Tem gente que recebe uma folha só, uma folha da Bíblia, porque não pode entrar a Bíblia inteira dentro do país, senão são tudo mortos. Uma folhinha, assim, ó, um capítulo, aquele povo chora de alegria. E a gente pode desfrutar da palavra todos os dias, e muitas vezes a gente não mergulha nisso. Né? Então, assim, disciplina. Disciplina, disciplina. Começa a ler um versículo por dia, depois você lê 2, depois você lê 3, depois você lê um capítulo, e aí você vai. E assim vai. Eu confesso pra vocês, tem dia... Pode falar, Leandro. Abre os mic aí, gente, todo mundo. O Leandro não ia falar? Você não levantou. Gê, eu não sei se é o meu sinal de não sei se estão me ouvindo, mas o meu sinal de internet está péssimo, não consigo ouvir vocês. Capaz, você levantou o dedo, eu achei que você ia falar, daí eu parei de falar. Não, mas fique tranquilo, não, eu não sei se você está me ouvindo, mas Estamos te ouvindo. Eu vou pedir depois do grupo da igreja um vídeo sobre a Bíblia chegando na Nigéria. A Bíblia chegando na Nigéria. É impressionante a alegria deles quando está chegando a Bíblia. Eu não estou conseguindo ouvir você, mas depois eu digo. Não, nós estamos te ouvindo, nós estamos te ouvindo. Bem curtinho, assim. É uma festa, literalmente. Então é isso, a gente precisa que Deus gere no nosso coração todos os dias essa alegria de ter a oportunidade, né, de
de estar com Ele, de poder desfrutar, né? E que a gente venha mesmo a perseverar, que a gente não venha desistir diante das dificuldades, das adversidades. Gente, dá vontade de desistir, dá vontade de chutar o balde e não fazer nada. Esses dias mandaram um negocinho pra mim assim, ó, tem dia que me dá vontade de chutar o balde, mas eu não chuto porque depois vai ser eu que tenho que limpar a sujeira. Falava no meme assim, né? Então, assim, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades, mas a gente precisa perseverar, permanecer e nos disciplinarmos para tratar os nossos, para chegar, né, até os nossos ideais e objetivos conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Tudo certo? Hoje realmente ia ser mais curtinho, porque a gente só ia concluir a aula que o Leandro e a Deia começaram. Então, eu vou pedir para o Leandro estar orando para a gente encerrar. Lembrando que domingo tem a nossa escola dominical, tem os nossos cultos. Vamos continuar orando, então, por essa volta. Né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo para que aconteça dia 6 mesmo. Eu acho que quem não estava na reunião aquele dia só a Josi, né, que está aqui com nós. Mas as coisas também já estão sendo providenciadas. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir voltar, tá todo mundo junto. Falta pouco, gente, falta pouquinho. Vamos orar para que permaneça o nosso estado nessa zona azul de estabilidade, né? Para que não volte bandeira laranja, em nome de Jesus, para que continue bandeira amarela, para que a gente possa abrir com mais tranquilidade e para que a gente possa estar juntinho de novo mais cedo, amém? Leandro, você pode orar para nós, por favor? Claro, G. Ora sim. Só queria apresentar alguns pedidos aqui em nome das pessoas. Hoje foi o dia das orações aqui, de orações. Como igreja, a gente está orando muito aqui. Quero oração pelo pai, pela mãe, meu pai fazendo de novo um novo procedimento, feita uma falha para a questão dele. E pela minha mãe também, que tem preocupado com essa questão toda. A tia, ela está com 92 anos já, com câncer. No quarto do lado do meu pai. A filha dela que está em oração com a gente lá, ela teve uma hemorragia no útero, você fazer a cirurgia, não pode, porque no momento pode ter esse dia lá na cantina. A família diagonal da casa da frente do pai, a mãe, o pai e os filhos confirmaram o coronavírus. A Beth, amiga do Du e da Rui, hoje teve pedição por ela, pelo Egídio, né? Nosso irmão Egídio, o Eduardo, que é um colega, que é filho do Amir, que é um colega do Caxiri, enfim, né? Essas são algumas pessoas que hoje a gente teve de oração. Como a gente Leandro, coloca no grupo depois esses pedidos de oração. Põe lá no grupo depois esses pedidos de oração para até o pessoal que não esteja na nossa... Isso, manda lá, manda lá. Como igreja esteja orando. Sim. Uhum. Isso, na vida dele. Né? Amém. Vamos estar orando. Querido Deus, amado Pai, queremos louvar tanto o nome de Jesus, exaltar teu nome, agradecer por esse tempo tão especial, Pai. O Senhor ministrou as nossas vidas, o teu Espírito Santo tocou a nossa alma e, através da luz da tua palavra, Pai, os nossos corações se movam nesses dias que nós realmente podemos ter a disciplina do Senhor, a ser aqueles teus filhos, tuas filhas, o teu povo, um povo disciplinado, um povo que caminha em tua presença, entendendo a importância de todas as coisas. Os teus discípulos ficaram com o Senhor, aprenderam com o Senhor, como seus discípulos nesse tempo, queremos ser também, aprender a caminhar com o Senhor, aprender a colocar o Senhor adiante de todas as coisas e caminhar com perseverança, agindo, Pai, todo o nosso coração em o Senhor coloca nas nossas mãos, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a tua santa igreja, em todas as coisas, agir com amor, mas com o temor do Senhor acima de todas as coisas. Apresentando a vida de todos aqui, Pai, de uma forma muito precisa, um toque, Senhor, um milagre do Senhor, uma
cura, Senhor, a provisão que vem do alto para a vida dele, das nossas vidas. Amém, Jesus. Tu és a cura, tu és o Senhor, tu és a restauração, tu és a salvação. A quem nós iremos, Pai, se só o Senhor tem palavras de vida para as nossas vidas. Salvação para a humanidade é o Senhor. É a razão de nós estarmos aqui, é o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, estende tuas mãos, ampara o teu povo, salva o teu povo, cura o teu povo em nome de Jesus. Apresentamos a tua igreja, apresentamos, Pai, plenamente nossas vidas diante do Senhor. Continua a ministrar o nosso coração nesta quarta-feira ainda, Pai. E grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Apresentamos a volta da igreja e tudo diante do Senhor, Pai, para que seja conduzido conforme a tua vontade e o teu querer. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo especial. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Amém, gente. Senhor Jesus. Amém. Então, que a gente continue orando essa semana, né, por todos esses pedidos que o Leandro falou, pelo seu Cardias lá, né, que os anjos do Senhor possam estar mesmo lá acampados, viu, Leandro? Eu vou colocar nos meus grupos aqui de esposas de pastor também, esses pedidos de oração, pedindo para que eles estejam orando, né? O Egídio, hoje eu também não falei ainda no hospital, vou ver, acho que o pastor chegou, escutei a porta abrindo aqui, lá embaixo, acho que é ele que chegou. Vou perguntar se ele teve alguma notícia também hoje. Mas põe lá no grupo, Leandro, por favor, todos esses pedidos, que Deus já quer encaminhar aos meus outros grupos também, para que a gente esteja orando. Tá bom? Gente, então Deus abençoe. Até domingo cedo na escola dominical. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.